Pai, vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. O Pai vem nos ensinar que a palavra é vida, em sua casa Ele quer entrar. Vem à nossa frente passar, porque aonde o Pai passa, nada embaraça. Olá, minha irmã, meu irmão, paz e alegria para você. Está começando mais um programa Pai Passa na Frente, aqui na TV Pai Eterno, a TV das bênçãos do Pai. E como é bom chegar pertinho do seu coração, entrar aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de lazer, para juntos vivermos este momento de oração. Clamar as bênçãos do Divino Pai Eterno para todos nós e vivermos este momento tão especial aqui na nossa programação. E desde já eu convido você a deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram da TV Pai Eterno e também no nosso aplicativo Pai Eterno. E também convido você para dar um sim generoso ao Pai Eterno, fazendo parte da grande família de amor que é a Associação Filhos do Pai Eterno. Você já faz essa experiência do amor de Deus? Então eu convido você para fazer parte conosco dessa grande obra de evangelização e que só é grande porque você faz parte. Não tenha dúvida, tenha certeza disso. Essa obra só é grande porque você faz parte dela. Então ligue agora mesmo no 62-3506-9800 ou acesse o nosso portal paieterno.com. A você que já é associado, muito obrigado. Muito obrigado e que o Pai Eterno continue derramando muitas bênçãos sobre você, sobre a sua família. E você que ainda não faz parte, o convite está aí para você evangelizar conosco, dando seu sim generoso à Associação Filhos do Pai Eterno. E hoje mais um dia de oração e mais um dia de reflexão, né, Caísa, sobre a oração do Senhor, o Pai Nosso, que nós temos feito aqui uma reflexão sobre cada palavra e sobre o sentido desta oração tão especial para nós cristãos. E a cada dia a gente não pode deixar de agradecer por tanto crescimento na fé, no conhecimento, não é, Marcos? Verdade. Que bom é que vocês também estão fazendo essa experiência com a gente, que bom é você estar rezando com a gente, experimentando tudo isso que está sendo tão maravilhoso. Ter um Deus que é Pai e Pai tão querido e que cuida de nós. Que essa experiência aconteça hoje também na sua vida e que você possa expressar tudo isso para a sua família. É esse o nosso objetivo, não é, Marcos? Com certeza, vamos junto evangelizando, crescendo na fé, né, como uma sementinha. E hoje o evangelho que nós vamos meditar nos fala sobre as parábolas do reino. E é inclusive uma das analogias que Jesus Cristo usa para nos ensinar sobre o reino. Então nós vamos crescendo, a fé como essa sementinha que vai crescendo e se formando, tomando toda a nossa vida, toda a nossa existência. E a fé que nós expressamos por meio da nossa oração cotidiana e também por meio das canções. Exatamente, que alegria, né? Estar aqui mais um dia com você aí, juntinhos aqui no Pai Passa na Frente. Seja muito bem-vindo. Amém. Minha irmã, meu irmão, esse momento é feito especialmente para você. É momento de nós rezarmos. Momento de nós darmos aquela pausa no nosso dia, nos nossos afazeres, ou às vezes até trabalhando, mas com o coração em sintonia, com o coração em oração, para colocarmos tudo o que somos e temos diante do Pai. É assim que Ele quer nos ver, é assim que Ele quer nos receber, inteiros diante dEle, com a nossa vida nas mãos. Pai, está aqui, é tudo o que eu tenho. E nós só podemos fazer esta oferta integral da nossa vida, para que a nossa vida seja agradável e para que ela seja um sinal de esperança no reino, quando nós clamamos o Espírito Santo, para que Ele venha e nos ajude
Você já pediu o Espírito Santo hoje? Já pediu a força do Espírito Santo, a luz do Espírito Santo, o calor que o Espírito Santo vem trazer? Então vamos pedir agora que Ele visite toda a nossa vida, tudo que precisa de ser mudado, que Ele aqueça aquilo que é frio na nossa vida, no nosso coração, nas nossas relações. Vem, Espírito Santo, capacita-nos, dá-nos o dom do discernimento e orienta-nos a sempre fazer a vontade do Pai. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E nós queremos sim mergulhar em tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Que esse seja o desejo do seu coração. E mais uma vez eu pergunto para você: como está o seu dia? Como você está agora? Coloque-se desta forma, desse jeito que você está na presença do Senhor e clame a graça do Espírito Santo. Clame a força do alto, de Deus, do Pai Eterno para a sua vida e confie. Tenha no seu coração a certeza de que Ele está te acolhendo, sim, e te dando a graça de estar cheio, repleto da unção do Espírito Santo. Senhor, que o Teu Espírito dissipe dos nossos pensamentos, sentimentos, toda dúvida da Tua graça que nos alcança e que nos envolve. Aproveite esse momento para rezar, aproveite esse momento para proclamar para o Senhor que você quer sim ser repleto da unção e da força do Espírito Santo. Então, Senhor, alcance o mais profundo do nosso ser. Nós queremos, muitas vezes somos incapazes de rezar, não sabemos como rezar, o que pedir, mas sabemos que o Teu Espírito vem ao nosso auxílio, Senhor, e nos ajuda, e nos mostra o caminho, nos dá o discernimento, ilumina os nossos pensamentos. E é isso que nós queremos. E eu peço o Espírito Santo para você que não está conseguindo rezar, para você que não está conseguindo nem mesmo pedir, o Espírito Santo de Deus. O Senhor está te envolvendo com uma graça especial. Estamos aqui para rezar por você e junto com você. Que nada seja empecilho para que o Espírito Santo alcance todos que nesse instante se colocam em oração, se colocam para acompanhar o programa. Que todos nós sejamos envolvidos pela graça e pela unção do Espírito Santo de Deus. E nós vamos cantar mais uma vez: quero mergulhar nas profundezas, proclamando: Senhor, nós precisamos, eu quero, eu preciso e eu confio na força do Teu Espírito Santo. Quero mergulhar nas profundezas
de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. E você pode sim agora bater no seu peito e dizer: eu sou cheio, cheia do Espírito Santo de Deus. E é esse Espírito Santo que vai me fazer olhar para o mundo e perceber a manifestação de Deus. Eu creio, eu acredito. E assim, com muita fé, vamos meditar a palavra que hoje está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 17. Mateus 13, 10 a 17. E a palavra nos diz, lembrando que vai falar dos ensinamentos do Senhor, do Jesus, através das parábolas. Então, preste bastante atenção. Os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que falas a eles em parábolas? Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Pois será dado a quem tem e lhe será dado em abundância. Mas a quem não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. É por isso que falo a eles em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir e entender. Neles então se cumpre aquela profecia de Isaías que diz: vocês ouvirão, mas não entenderão. Enxergarão, mas não verão. Porque o coração deste povo ficou insensível. Ouviram de má vontade e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração, nem se convertam, e assim eu os cure. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e seus ouvidos, porque ouvem. Pois eu lhes garanto, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. Desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ensinamento em parábolas, Jesus acho que já previa a nossa fraqueza em entender tantas coisas, não é, Marcos? Verdade. E ele sempre nos ensina, nos capacita, né? Revela as coisas não aos sábios e entendidos, mas aos pequeninos. Então é preciso que a gente se faça pequenino para conseguir compreender e entender aquilo que o Pai tem a nos dizer por meio de seu Filho Jesus. Nesta catequese que nós estamos fazendo, guiados pelo Papa Francisco sobre o Pai Nosso, hoje nós chegamos na expressão, a segunda intenção do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. É a segunda invocação que nós dirigimos a Deus. Venha a nós o vosso reino. E por isso nós, a partir desta parábola, desta explicação, o porquê das parábolas, para nós entendermos o conceito do reino. E Jesus vem nos mostrar
aqui por meio do Evangelho de São Mateus. E quando a gente estava preparando, né, Caís, escolhendo aqui, vendo as leituras para esta semana, nós nos deparamos aqui no capítulo 13 de São Mateus com diversas parábolas, todas parábolas que nos edificam, que nos ensinam. A parábola do semeador, a explicação da parábola do semeador, do trigo e do joio, da semente de mostarda, da rede, da pesca, do tesouro e da pérola. E nós optamos por essa daqui, o porquê das parábolas, para que nós compreendamos o porquê que Jesus usa esta linguagem. E ele fala exatamente para que nós possamos compreender. A necessidade de usar as parábolas é para que nós possamos compreender os mistérios do reino. E não basta ouvir aquilo que Jesus tem a dizer, mas é preciso que aquilo que Jesus diz gere em nós um compromisso. A oração também precisa de gerar em nós um compromisso. A oração que nos leva à ação. A oração que nos leva à ação. Por isso é importante que nós possamos compreender e agir conforme o Evangelho nos diz. É por isso que falo a eles em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir e entender. Está lá no versículo 13. O Papa Francisco diz que os sinais da vinda do reino, eles são numerosos e são todos positivos. Jesus começa o ministério cuidando dos doentes, quer do corpo, quer da alma, e de todos aqueles que viviam excluídos, aqueles que, de certa forma, não tinham um livre acesso na sociedade, como os leprosos, os pecadores que eram desprezados por todos, e até por aqueles que eram mais pecadores do que os pecadores e se achavam os mais justos, são os hipócritas. E Jesus os chama assim, né? O próprio Jesus indica os sinais do reino de Deus. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e a boa nova é anunciada aos pobres. Portanto, quando nós repetimos o venha a nós o vosso reino, e cada vez que nós rezamos o Pai Nosso, esta expressão, ela brota do nosso coração, venha a nós o vosso reino, nós manifestamos que o mundo ele anda marcado pelo pecado, por tanto sofrimento, mas que nós queremos que o reino de Deus se cumpra, que o reino de Deus aconteça no aqui, no agora da história e que, vivendo aqui nesta terra, nós sejamos levados ao reino dos céus. O que nós vivemos aqui, o reino já começa aqui. Então, a vida que nós levamos, ela nos prepara e nos aponta. É como uma seta que nos aponta para o reino dos céus. E aí o Papa tem uma expressão aqui que eu acho muito importante. O reino de Deus é certamente uma grande força, a maior que existe, mas não segundo os critérios do mundo. Porque, por isso, parece nunca ter a maioria absoluta. Se o reino se baseasse apenas nos critérios que às vezes o mundo usa, a sociedade, que o dinheiro usa, certamente nós teríamos muito mais adeptos, pessoas que abraçariam essa proposta do reino, mas não é. O reino é abraçado por poucos. E aqui é como o fermento que se mistura com a farinha. Ele aparentemente desaparece numa das parábolas que Jesus usa, mas ele faz aparecer o reino. E o Papa também nos provoca, muitas vezes nos perguntamos, por que este reino se realiza tão lentamente? Jesus gosta de falar de sua vitória com a linguagem das parábolas. Deus não é como nós, Deus tem paciência, nós que somos apressados. A insistência, ou a santa insistência, como a gente sempre tem dito aqui nessa reflexão, ela não é sinônimo de pressa, mas é de constância.
E não é com a violência que se instaura o reino, com a pressa, com coisas desordenadas, mas é com a mansidão, com a paciência. Vinde e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde e aprendei de mim. Portanto, o reino e as parábolas, para que nós consigamos enxergar isso que o Senhor quer nos contar. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os seus ouvidos, porque ouvem. Então, que nós sejamos realmente benditos de poder ouvir, de poder acolher esta mensagem, a mensagem do reino, não é, Caísa? E perceber que quando o Senhor fala em parábolas, hoje Ele continua falando conosco em parábolas, né, Marcos? Verdade. Cada um na sua realidade, o Senhor vai usando de meios para falar conosco. E quantas vezes, e na maioria das vezes, eu e você somos insensíveis, temos um coração insensível a tudo aquilo que Deus está falando conosco, através de tudo que nos acontece no nosso dia a dia. Por isso, tão importante é a oração. Por isso, tão importante é cultivar a intimidade com o Senhor, para que possamos entender a sua voz diante dos acontecimentos. Tantas vezes nós nos desesperamos diante de um desemprego, e isso é normal, porque normal que eu falo assim, ficarmos preocupados. Tantas vezes diante de uma enfermidade nós ficamos sem chão, mas é preciso até mesmo nessas situações ouvir a voz de Deus. E eu percebo, olhando para a minha vida, olhando para a minha família e para a vida de algumas pessoas que eu conheço, o Senhor, Ele vai construindo a nossa história. E se permitirmos que Ele vá direcionando os nossos passos, se nos abrirmos para essa graça, toda a nossa vida vai sendo conduzida de uma forma mais leve e o coração mais em paz. Mas tudo isso só consegue viver quando nós cultivamos essa oração. Quando nós rezamos e acreditamos no poder da palavra, naquela oração que estamos rezando, como o Pai Nosso. Essa parte do Pai Nosso que diz, venha a nós o vosso reino. Que o Papa, na sua catequese, diz assim, que é como dizer, Pai, precisamos de Ti. Jesus, precisamos de Ti. Temos necessidade de que em toda parte, para sempre, Tu sejas o Senhor no meio de nós. Olhe para a sua vida, eu também vou olhar para a minha. Olhe para tantas situações que você tem enfrentado, na sua família, no seu trabalho. Você precisa do Senhor? Qual situação que hoje você precisa muito deixar que o Senhor seja o Senhor? Que Ele seja Deus, o Pai que cuida e que te conduz. Nós muitas vezes nos perdemos nisso, queremos fazer tudo e nos desesperamos e angustiamos, Marcos, porque não sabemos para onde ir e o que fazer e tudo está ali acontecendo e o que eu vou fazer agora? Eu não sei, humanamente eu não sei o que fazer mais, não sei que caminho tomar. E aí a angústia vai tomando conta da gente e tudo vai entrando em desequilíbrio, família, trabalho, nós mesmos vamos entrando em desequilíbrio porque não sabemos mais o que fazer. Aí acontece a depressão e tantas outras enfermidades. Mas não estou dizendo isso para você se sentir culpado, não. Muito pelo contrário. Estou falando isso e também falando para mim, porque nós precisamos hoje assumir o quanto necessitamos da presença de Deus, Pai, em nossa vida. O quanto necessitamos assumir para nós mesmos que precisamos do Senhor. Precisamos deixar que Ele seja o Senhor em nossa vida. Precisamos pedir a cada dia que amanhece, Senhor, me dê um coração sensível diante de tudo que eu vou viver hoje para ouvir a Tua voz. Eu me lembro, Marcos, que quando a minha mãe faleceu, foi uma experiência muito grande, porque eu tenho vários testemunhos interiormente falando, eu tenho muita coisa para falar da minha experiência que eu fiz antes dessa realidade. Eu falava para Deus, eu não estou entendendo nada. Eu não sei por que o Senhor levou minha mãe agora, mas eu tenho certeza que algo diante de tudo isso que para nós humanamente é muito ruim,
eu tenho certeza que o Senhor vai fazer algo muito bom na minha família, não só na minha vida, mas na vida de toda a minha família. E hoje, com certeza, eu não compreendo tudo que o Senhor quis fazer, não. Mas eu sei, e muitas coisas já aconteceram de bênção e de graça na minha família, com o falecimento da minha mãe. Ah, Caísa, mas como? Você acha que para uma coisa boa acontecer, sua mãe tem que falecer? Não, não é isso. Mas Deus usa de algo ruim para falar ao nosso coração algo bom. Verdade. Deus, Ele utiliza de situações que para nós humanamente é ruim, para nos mostrar, é esse o caminho, é por aqui. E da mesma forma em tantas outras situações, que talvez seja a perda de alguém, mas talvez não. Uma situação que é simples do dia a dia, que para você humanamente é ruim, mas Deus vai falar ao seu coração. E aí nós vamos parar de olhar para as situações e para as dificuldades que enfrentamos e achar que aquilo lá é o fim. Não, acabou agora a minha vida. Não tem jeito mais. Aconteceu isso, acabou. Não, não acabou. Não acabou. Deus sempre tem algo para falar ao nosso coração e que eu tenho certeza, se ouvirmos, vai despertar esperança dentro de nós e vai nos conduzir aí para uma vida cheia de realizações, de felicidade e de muita luta, porque a nossa vida neste mundo é de muita luta, mas se assumirmos e se rezarmos com o coração, eu preciso de Ti, Senhor, eu necessito que o Senhor seja sempre em tudo o Senhor da minha vida. Se rezarmos assim, nós vamos crescer como seres humanos, na fé e na confiança. Então é preciso, Marcos, suplicar a cada dia esse coração sensível para compreender a voz de Deus. E como você disse, não é de acordo com o que o mundo diz, é diferente. Por isso que nós nos perdemos muitas vezes ao ouvir a voz de Deus, não conseguimos ouvir, porque nós como seres humanos usamos o critério do mundo e ficamos parados e querendo ouvir a voz de Deus diante dos critérios que o mundo tem colocado e que nós trazemos para a nossa vida muitas vezes. E não, é fé, é mistério que vai sendo revelado a cada dia, a cada um de nós. É fé que vai nos conduzindo e nos ajudando a compreender, ou a talvez nem compreender, mas dar os passos e confiar que nós temos um Senhor, é Pai, é Deus que está no controle de tudo. E acreditar nisso é algo que nós precisamos de uma graça especial, porque sozinhos, humanamente, nós não conseguimos, não. É pedir a graça do Senhor para Ele nos conduzir e nos ajudar a viver isso, essa verdade para a nossa vida, não é, Marcos? Sim. E enquanto você falava, Cais, eu pensava, lembrando da própria palavra de Jesus no Evangelho, que nós muitas vezes não sabemos o que pedir. Vós não sabeis o que pedir. Então, a própria oração do Pai Nosso, ela desperta em nós aquilo que às vezes nós não sabemos pedir. Isso. E muitas vezes é necessário que, antes de pedir, nós precisamos, Senhor, me inspira, me ilumina no que pedir. O que pedir. E aí, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2607, ele nos fala sobre também um pouco dessa linguagem das parábolas que Jesus nos ensina. E o Catecismo diz o seguinte: ao orar, Jesus já nos ensina a orar. O caminho teologal de nossa oração é a oração a seu Pai. No entanto, o Evangelho nos dá um ensinamento explícito sobre a oração. Como pedagogo, ele nos toma onde estamos e progressivamente nos conduz ao Pai. A pedagogia que Jesus usa é de ser progressivo, gradativo. Por isso a paciência não é a oração da pressa. Dirigindo as multidões que o seguem, Jesus parte daquilo que elas já conhecem da oração, conforme a antiga aliança, e as abre para a novidade do reino que vem. Depois lhes revela em parábolas essa novidade. Enfim, falará abertamente do Pai e do Espírito Santo aos seus discípulos, que deverão ser pedagogos da oração em sua igreja. E a graça tão grande de nós podermos receber esta mensagem por parábolas é que elas são sempre novas. A mensagem é sempre nova. O clamor do reino é sempre novo.
porque nós vamos adequando, atualizando e trazendo essas parábolas presentes para nós. E aí eu gostaria de encerrar a nossa reflexão, a nossa oração, com a palavra do Papa, aqui na sua catequese. Venha a nós o vosso reino. Semeemos esta palavra no meio dos nossos pecados e das nossas faltas. Ofereçamo-la às pessoas derrotadas e martirizadas pela vida, a quem conheceu mais ódio do que amor, a quem viveu dias inúteis sem nunca compreender por quê. E às vezes isso é um sinal de Deus para nós. Às vezes a gente tem tudo tão bom, tem tudo do bom e do melhor, e às vezes a gente ainda é ingrato, às vezes a gente ainda não entende ou não sabe agradecer. E o Papa nos convida, venha a nós o vosso reino. Veja, a quem viveu dias inúteis sem nunca compreender porquê, o porquê do sofrimento, da morte, da tragédia, de tantas situações. Ofereçamo-la as nossas preces, essa palavra, venha a nós o vosso reino, a quantos lutaram pela justiça, a todos os mártires da história, a quem se deu conta que combateu por nada e que neste mundo domina sempre o mal. Ouviremos então que a prece do Pai Nosso responde. Repetirá mais uma vez aquelas palavras de esperança, as mesmas que o Espírito colocou como selo da inteira Sagrada Escritura. Sim, venho depressa. Esta é a resposta do Senhor. Venho depressa. Vinde, Senhor Jesus, é a expressão da igreja, a expressão do Apocalipse. E Jesus responde, virei depressa. Venha a nós o vosso reino, é como se a gente dissesse a cada dia, vinde, Senhor Jesus. Te pede, vem, Senhor Jesus. Apressa o teu reino, venha sem demora. E Jesus responde, virei depressa. E Jesus vem à sua maneira todos os dias. Tenhamos confiança nisto. E quando rezarmos o Pai Nosso, digamos sempre, venha a nós o vosso reino, para que a gente possa sentir no coração, sim, eu venho depressa, eu estou indo depressa. E Ele de fato está vindo para nos encontrar, para nos consolar, para nos dar o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua generosidade. E que nós sejamos, de fato, tocados por essa palavra, tocados pelo que o Pai Nosso nos ensina, pelo que o Pai Nosso nos conclama a viver. Por isso dizemos, Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja hoje, todos os dias da nossa vida, da nossa história, sentindo sempre a força do Pai, que tanto nos ama, que tanto nos quer bem e que nos chama a segui-lo sem reservas. Sim, estou indo depressa. E agora é momento de informação aqui no programa, com o nosso correspondente em Roma, Silvonei José. Vamos conferir as notícias da Igreja. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. O Papa Francisco se encontrou na manhã de ontem com fiéis e peregrinos de todas as partes do mundo para a tradicional audiência geral realizada na Sala Paulo VI. A catequese foi dedicada ao tema da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. De fato, estamos em pleno oitavário de oração pela unidade dos cristãos, que teve início no último dia 18 e se encerra nesse dia 25 de janeiro, sob o tema Trataram-nos com gentileza. Recordamos que esta semana de oração no Brasil nós celebramos entre a Ascensão e Pentecostes. O tema é um convite, trataram-nos com gentileza, dirigido a todos os crentes em Cristo para cultivarmos a hospitalidade, à semelhança do que fizeram os habitantes de Malta pelos náufragos que chegaram à costa daquela ilha, e entre os quais
estava o apóstolo Paulo. Trataram-nos com grande humanidade, pois acenderam uma grande fogueira junto à qual nos recolhemos todos. Embora então os malteses ainda não tivessem recebido a boa nova de Jesus Cristo, disse o Papa, souberam manifestar o amor de Deus em atos concretos de gentileza. A hospitalidade, recordou o Papa, é uma virtude ecumênica importante. Significa, antes de tudo, reconhecer que os outros cristãos são verdadeiramente nossos irmãos em Cristo. E depois, dar-se conta daquilo que Deus fez na vida deles. Alguém lhe dirá, disse Francisco, mas esse é protestante, aquele é ortodoxo. Sim, mas somos irmãos em Cristo. A hospitalidade não é generosidade praticada em sentido único. Quando acolhemos os outros cristãos, nós os recebemos como um dom de Deus, de tal modo que aquilo que o Espírito Santo semeou neles torna-se também um dom para nós. Naturalmente, isso supõe em nós o desejo de conhecer a experiência que outros cristãos fizeram de Deus e de receber os dons espirituais que daí derivam. Acolher os cristãos de outra tradição significa, primeiramente, mostrar o amor de Deus por eles, porque eles são filhos de Deus, nossos irmãos. E também significa acolher o que Deus realizou em suas vidas, ressaltou Francisco. Enfim, a hospitalidade ecumênica exige a disponibilidade para ouvir os outros cristãos, prestando atenção às suas vidas pessoais de fé e à história da sua comunidade. Paulo e os restantes náufragos beneficiaram-se da gentileza dos malteses. Mas todos sabemos que hoje muitos migrantes enfrentam igualmente viagens perigosas e tantas vezes trágicas, que encontram o muro da indiferença e hostilidade de algumas comunidades humanas. Muitas vezes não deixam eles desembarcar nos portos. Infelizmente, às vezes, eles também encontram a hostilidade pior dos homens. São explorados por traficantes criminosos. Hoje, são tratados como números e como uma ameaça por alguns governantes. Hoje, às vezes, a falta de hospitalidade os rejeita como uma onda em direção à pobreza ou aos perigos dos quais fugiram. Como cristãos, disse o Papa na sua catequese de ontem, devemos trabalhar juntos para mostrar aos migrantes o amor de Deus revelado por Cristo. Podemos e devemos testemunhar-lhes que não há só a hostilidade e a indiferença, mas cada pessoa é preciosa aos olhos de Deus e por Ele amada. Francisco ainda saudou os diversos grupos linguísticos presentes na audiência e aos peregrinos de língua portuguesa disse que o Senhor convida-nos a perseverar no caminho ecumênico. Intensifiquemos, pois, foi o convite do Papa, a oferta das nossas preces e penitências, dando voz à súplica de Jesus Cristo ao Pai, eu neles e tu em mim, para que eles cheguem à perfeição da unidade. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Obrigado, Silvanei José, por mais um dia de informação aqui no programa Pai Passa na Frente. No próximo sábado, o Monsenhor Dilmo Franco vai ser ordenado bispo auxiliar de Anápolis, aqui no estado de Goiás. E a equipe da nossa TV Pai Eterno foi conversar com o religioso para conhecer mais sobre sua trajetória e as expectativas para a nossa missão. Vamos acompanhar. A vida sacerdotal é cheia de surpresas, tanto é que até então Padre Dilmo, hoje Monsenhor, vai se tornar bispo auxiliar da Diocese de Anápolis, interior de Goiás. Vamos bater um papo para conhecer um pouco da história, da trajetória e para começar eu queria que o senhor falasse da infância, de onde é Dilmo Franco? Muito bem, eu nasci em Formosa, Goiás, e sou filho de José Arcanjo de Campos e Dona Lídia Antônia da Natividade, minha mãe já é falecida. E nós somos 10 irmãos, né? 5 homens e 5 mulheres, papai era bom em matemática, né? E eu sou o oitavo filho da família. E como que foi esse período da infância, onde o senhor estudou, como que foi esse processo?
Então, na infância, até os 6 anos de idade ali, fomos criados na fazenda. Fiquei o tempo todo na fazenda, apesar de papai ter uma casa, já tinha uma casa em Formosa. Então, até os 6 anos na fazenda e depois nós íamos para Formosa para os estudos. Mas todas as férias, julho, janeiro, ali dezembro, a gente retornava para a fazenda, ficava ali com papai e mamãe. E na medida em que a gente ia crescendo, papai foi colocando a gente na lida, né? Então, a hora que já dava conta de tirar leite, ia para o curral. Depois, quando já dava conta de capinar, de roçar, de mexer com cerca, com gado, foi colocando a gente na lida e a gente pegou o ritmo também da fazenda que papai tem até hoje. E assim, onde que o senhor, qual período, assim, teve esse chamado, sentiu esse chamado para a vida sacerdotal? Quando eu tinha por volta aí de 5 anos, 5, 6, eu estava na missa com mamãe. E quem estava celebrando esta missa era o padre José Williams, que é um holandês, já falecido também. Mas ele era um padre que tinha, assim, um jeito com criança, sabe? E a missa dele, ele descia do presbitério, conversava, ria com as crianças. Lembro até hoje das gaitadas dele, né? Assim, uma pessoa muito boa. E quando eu saí da missa, eu virei para a mamãe e falei assim, mamãe, eu quero ser padre. Mamãe só olhou assim para mim, né? E aí eu calei, nunca mais falei nada. Quando eu estava no ensino médio, terminando já o 3º ano, na formatura, um colega meu me entregou um livro. O mais importante é o amor. E eu comecei a ler esse livro depois de um tempo e eu vi que era a Bíblia, né? E aí que eu fui descobrir que tinha 4 evangelhos, porque até então eu não sabia. Então eu comecei a ler esse livro enquanto estava trabalhando já, porque no meu trabalho tinha um bom tempo de leitura, assim, vazio. E foi ali que eu comecei a sentir o chamado, na medida em que eu ia lendo a Bíblia e eu via o que Jesus fazia. E às vezes acontecia assim, de eu estar terminando de ler uma passagem bíblica, aí chegava um pobre pedindo comida. E assim, eu não sei, aquilo começou a mexer comigo, eu falava, caramba, como é que eu posso dizer não? Como que foi quando o senhor entrou para o seminário? Foi quando? Como que aconteceu? Eu estava nesse trabalho e eu pedi demissão e eu saí num dia que eu terminei o aviso prévio, no outro dia era a folia de rua do Divino Espírito Santo em Formosa, que é uma festa muito forte, vamos dizer assim, que é aquela que é mais popular em Formosa, devocional, é a festa do Divino Espírito Santo. E eu caminhei o dia inteiro junto com a banda e rezando. E eu lembro que quando eu estava em frente ali, próximo ao cemitério, que a banda parou para tocar, eu não sei o que foi que minha prima, até minha prima Márcia perguntou assim, Dilmo, por que você não entra para o seminário? E eu olhei para ela e falei assim, uai, quem sabe? Pronto, só bastou eu falar isso. Passou um pouquinho, a Laércio, que hoje é diácono permanente, que era o meu colega na escola, chegou e ela contou para ele. E ele já, Dilma, é verdade que você vai entrar para o seminário? Olha só como é que são as coisas, né? Minha filha, depois passou que no dia seguinte eu já tinha um recado de que o reitor do seminário já estava me esperando para uma conversa. Eu falei, uai, vou. Então aí eu fui conversar com o padre João Assunção, que era o reitor do Seminário Menor Nossa Senhora da Badia na época, isso em 1990. E aí eu conversei com ele e ele virou e falou assim para mim, você quer fazer essa experiência de discernimento? Eu falei, eu quero. E você quer ser padre religioso ou diocesano? Eu lá sabia o que era diocesano religioso. Aí ele me explicou e eu falei, bom, se Deus me chamou aqui, eu quero ficar aqui. E como que foi esse período no seminário? São muitos anos de estudo. São 3 anos de filosofia e depois 4 anos de teologia. Todos esses eu realizei no Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima, em Brasília mesmo. E o processo de ordenação? Olha, ordenação diaconal, ordenação presbiteral, assim, é um momento muito especial na vida da gente. E algo que eu sempre pedi a Deus, Daiane, eu falava, Senhor, eu quero ser padre, mas eu quero ser padre para a vida toda. Então, se o Senhor vê que não é para a vida toda, faz eu sair, né? Faz os formadores ver alguma coisa ou falar que não é minha vocação, porque eu quero, mas eu quero para a vida toda. Então, assim, isso é muito forte no meu coração. E até hoje eu olho o Monsiolino aqui no seminário, lá em Brasília nós tínhamos o padre Oscar, que já é falecido também.
homens de cabelos brancos, ou seja, que deram e estão dando a vida inteira nessa missão. Então eu olho isso e eu peço a Deus, Senhor, a minha vida inteira também, né? Essa graça de continuar. Então a ordenação diaconal foi em Formosa, na Catedral, né? Foi dia de Santo André, dia 30 de novembro de 96, foi muito especial. E depois vivi esse ano de diaconado, né? Em Formosa eu vivi servindo em várias paróquias, cada fim de semana em uma paróquia, então foi muito dinâmico. E aí a ordenação presbiteral foi dia 10 de janeiro de 98. Monsenhor Dilmo, nós podemos ver durante toda a nossa conversa que a vida do Senhor toda é em volta desses desígnios do Pai Eterno. Tanto é que agora vai se tornar um bispo auxiliar. Já imaginou algum momento da vida se tornar bispo? E como que foi esse processo? Daiane, nunca tinha imaginado ser bispo. Eu conversando com Dom Washington, né, quando eu fui eleito, eu assim até emocionado, eu falava para ele, eu falei assim, Dom Washington, olha, os dedos das minhas mãos não são suficientes para poder contar o tanto de padre que eu conheço e que são melhores do que eu. Aí Dom Washington já me olhou assim, eu falei, mas eu sei que os desígnios de Deus não é por aí. Ou seja, Deus, Ele escolheu os pescadores. Podia ter escolhido os doutores, podia ter escolhido os fariseus, mas Ele escolheu pescadores. Então, a história se repete, ou seja, é o desígnio dele. Então, não cabe a gente perguntar assim, mas tem tanto padre melhor do que eu, mas ele escolheu a mim. Então, cabe a mim dizer o sim. Então, assim, eu sei das minhas insuficiências, sei das minhas limitações, mas eu nunca quero dizer não a Deus. Então, a minha alegria de poder, assim, chamou, Ele sabe, Ele me conhece. Então, a alegria de poder dizer sim é desafiador, dá um frio na barriga, alguém falava assim, que eu falei, dá um frio na barriga, não, tenha confiança, não, eu tenho confiança, mas mesmo assim o frio na barriga vem, né? Então, ou seja, mas é assim, aquela dimensão, Senhor, é o novo, né? Mas eu confio, né? Eu confio que Ele vai sustentar, eu confio que Ele vai amparar, como sempre tem feito até hoje. E o que o senhor pensa, assim, de agora para frente? Daiane, olha, agora viver bem a ordenação, que é no dia 25, né, de janeiro, viver bem essa ordenação e confiar em Deus, sabe? Depois já conversar com Dom João, já tenho conversado com ele, né? Mas ele não tem me passado nada ainda, né? Eu acho que para deixar eu viver bem o momento da ordenação e depois conversar com ele. Eu vou ser bispo auxiliar, então eu vou ter a oportunidade de aprender com ele, que já é veterano, né? Porque ele já tem mais de 20 anos de bispo, na verdade 22 anos ele vai fazer esse ano. E aprender para ser um bom pastor e ser um bom servo. Continuar sendo o que eu sempre fiz, né? Mas agora como bispo. Eu quero aproveitar então a oportunidade para desejar um bom bispado, que o Pai Eterno abençoe o senhor nesta caminhada, como sempre fez. Amém, amém. E peço a oração de todos, né? Para que sejamos sempre caminhando juntos em comunhão, com alegria e amor na igreja que é de Jesus Cristo. Olha aí que linda entrevista, essa matéria. Parabéns à nossa repórter Daiane Rodrigues. Nós estamos aqui emocionados, né, Caísa? Que história! Conhecer um pouco da história do Monsenhor Dilmo. Né? Eu falei hoje pela manhã também, eu disse, né, que a gente traria um pouco da história na programação, no programa Pai Eterno também. E tava uma manteiga aqui em cima chorando, né, que enquanto estava passando. Não tem como não se emocionar, né? Tantas episódios bonitos que o Monsenhor Dilmo relata, com simplicidade, né, e os ensinamentos. Eu não quero dizer não a Deus. Né? Olha perceber que ele teve o coração sensível para diante do chamado, perceber a voz de Deus, mesmo que ele se sentia incapaz, mas é Deus falando, são os desígnios de Deus. Né? Então, muito lindo. Um ensinamento para nós. E no sábado, às 9 da manhã, a ordenação com transmissão ao vivo aqui pela TV Pai Eterno, direto da Catedral de Formosa. E agora é o momento em que nós rezamos por você, em que nós acolhemos a sua intenção nas redes sociais. E eu começo aqui pelo nosso Instagram, rezando pela vida do Pedro, que lá em Vitória, no Espírito Santo, que completa 3 anos. É a sua tia Adriana que deixa aqui a mensagem. Então, um abraço
para o Pedro, para que cresça sempre em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e da humanidade, para todos os aniversariantes do dia. Rezamos também com a Dona Maria Helena, que pede oração pelo seu filho Vinícius, pela Maria Suzy Cordeiro, que pede a restauração do seu matrimônio com Francisco Edilson Rodrigues Ferreira. Rezamos com a Jússi Silva, com a Eliane Cristina, com a Andréia, que pede: Divino Pai Eterno, cura minha ansiedade e as minhas angústias. O Vinícius Pinheiros, que é de Monte Aprazível, em São Paulo, ele disse que acompanha a TV Pai Eterno pelo canal 18 na Sky e que faz parte da associação do Pai Eterno e Perpétuo Socorro. Obrigado, Vinícius, que o Pai Eterno continue abençoando você e a sua generosidade. Nós rezamos também com a Jerusa Menegás, que pede: Pai, passa na frente, dai saúde, restabeleça a saúde do meu irmão Paulo Ricardo. E nós cremos, Jerusa, e rezamos nessa intenção. Muita saúde para o seu irmão. Rezamos também com a Ana Cristina Loureiro, que pede que seja concedida a graça, se ela merece, que seja concedida a graça. A Fabiola Nóbrega, que pede saúde por ela que está em Pombal, na Paraíba, o seu irmão Antônio Nóbrega, pela necessidade de emprego no Rio de Janeiro, e a sua mãe Maria Bom Sucesso Rocha Nóbrega. Rezamos por você, pela sua intenção aqui no nosso Instagram. E acolhemos também, Marcos, todas as pessoas que rezam conosco pelo Facebook da TV Pai Eterno. Sejam bem-vindos. A Cleo Fontes está dizendo aqui que sempre acompanha o programa. Ela está em Senador Canedo e diz: eu amo o Padre Robson e toda a programação e rezo com vocês todos os dias. Muito obrigada, viu, Cleo Fontes? Obrigada pela sua oração. Ela também diz que é associada à FIP. Obrigada por evangelizar conosco, por abraçar essa obra de amor junto com a gente. Eu tenho certeza que o Padre Robson agradece muito o seu amor e a sua oração também, viu? Muito obrigada mesmo. Rezamos com a Filomena Rosa, que sempre está pedindo por sua família, e diz aqui: peço bênção para o meu lar e que a cada dia essa obra de evangelização seja mais e mais abençoada. Amém. Vamos continuar em oração, Filomena, por você e toda a sua família. Rezamos também pedindo bênção de Deus para Severina Simplício. E junto com ela, nós pedimos ao Pai Eterno que cuide do Felipe Simplício, de uma trombose e um linfoma. Nós entregamos a vida do Felipe nas mãos do Pai Eterno, Severina, junto com você. E com muita fé, confiamos que o Senhor, que o nosso querido Pai Eterno, está cuidando do Felipe, viu? Vai dar tudo certo. Rezamos também pela Eliane Alexandre Passos, que está pedindo pela família, que ela diz aqui que a minha situação financeira seja restabelecida, e todos os dias eu acompanho o programa e também reza por nós. Agradecemos muito, Eliane, e que toda a sua vida seja alcançada por uma graça muito especial. Também estamos em oração com a Virgínia Santos, que está no Recife e diz que todos os dias acompanha o programa. Muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua companhia, e estamos em oração por você e toda a família. A Bernadette Salvador também rezando conosco. O Fabrício Misturini está aqui pedindo, vai ter um acampamento de jovem na comunidade dele. Ele está pedindo que o Pai Eterno abençoe. Lá em Ponta Grossa vai se iniciar hoje o retiro, o acampamento, e ele diz aqui que muitas bênçãos e muitas graças aconteçam. Eu tenho certeza, Fabrício, que já está sendo uma bênção, e vamos rezar sim. Estamos rezando por cada jovem que vai participar desse acampamento, e que cada um experimente o amor do Pai Eterno. E para terminar, Marcos, eu rezo pela Valdirene Simões. Ela está agradecendo ao Pai Eterno por todas as coisas que vivi até aqui, ela diz, tanto as boas quanto as ruins, e peço ao Senhor que me faça merecedora da graça de ser mãe. Valdirene Simões, rezamos junto com você e suplicamos, Pai Eterno, que o Senhor derrame uma bênção muito especial na vida da Valdirene,
e que a sua vontade se realize e que, se for para a felicidade dela e de toda a família, que ela se torne mãe, mas que o coração dela fique em paz por saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando nós temos essa certeza, Marcos, de que Deus está, que o Pai Eterno está no controle de tudo, nosso coração vai ficando em paz, mesmo ainda não tendo realizado os nossos sonhos. Com certeza, vai pacificando, vai serenando, dando tranquilidade para a nossa vida. E agora nós vamos fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho nós voltamos com mais oração, com mais meditação por você aqui no nosso programa Pai Passa na Frente. O meu reino tem muito a dizer, não se faz como quem procurou. Sim, Senhor, nossas mãos vão cantar o teu reino, o teu pão vai nos dar. Nós estamos de volta com o Pai Passa na Frente, com essa linda canção que o Davidson traz para nós, em sintonia com a reflexão de hoje. Não é o nosso reino, é o vosso reino, é o reino que o Senhor quer para nós. Especialmente neste ano de 2020, em que celebramos 180 anos da devoção ao Divino Pai Eterno, que tem edificado o reino. Quando a pessoa conhece o amor do Pai Eterno, este amor que vem sendo derramado em nossos corações, que vem sendo difundido, divulgado e irradiado para todo o Brasil, certamente, quando nós conhecemos o amor do Pai Eterno, nós podemos construir um reino melhor, um reino de paz. E neste ano, nós temos muito o que agradecer, o que louvar por esta devoção tão especial, tão singular na igreja e no mundo, Até porque aqui em Trindade nós temos a maior festa dedicada ao Divino Pai Eterno no mundo. Então, que o Pai Eterno sempre nos abençoe. Agora é momento do nosso conhecimento do Santo do Dia, da nossa oração ao Santo do Dia. E hoje, dia 23 de janeiro, é dia de Santo Ildefonso, um homem revestido de humildade, de oração na vida sacramental. Ildefonso nasceu no ano de 607 e morreu a 23 de janeiro de 667. Um homem de oração, foi discernindo a vontade de Deus também nas perdas. Ficou órfão e, em meio aos bens que possuía, fez de tudo para a construção de um mosteiro para religiosos. Um homem de discernimento, que não quer dizer sem medo, sem dificuldades. Sobrinho de Santo Eugênio, a quem sucedeu na sé de Toledo, Santo Ildefonso teve como mestre Santo Isidoro de Sevilha. Pouco depois de tornar-se diácono, herdou enorme fortuna devido à morte dos pais. Empregou todas as posses em favor dos pobres e fundou um mosteiro para religiosas. Seu trabalho era tão reconhecido que, após a morte do abade de seu mosteiro, foi eleito por unanimidade para sucedê-lo. Em 636, dirigiu o 4º Sínodo de Toledo, sendo o responsável pela unificação da liturgia espanhola. Mais tarde, quando da morte de seu tio e bispo de Toledo, Eugênio II, contra a sua vontade, ele foi eleito para o cargo. Chegou a se esconder para não ter que aceitá-lo, sendo convencido pelos reis dos visigodos, que o procurou pessoalmente. Depois disso, Ildefonso desempenhou a função com admirável disciplina dos preceitos do cristianismo, a mesma que exigia e obtinha de seus comandados. Entre suas experiências de religiosidade constam várias aparições. Além de ter visto Nossa Senhora rodeada de virgens
entoando hinos religiosos, recebeu também a visita de Santa Leocádia, no dia de sua festa, no dia 9 de dezembro. Ildefonso tentava localizar as relíquias da santa, e esta lhe indicou exatamente o lugar onde seu corpo fora sepultado. Santo Ildefonso recebeu o título de doutor da Igreja e é tido pela Igreja como o último padre do Ocidente. Dessa maneira, são chamados os grandes homens da Igreja que, entre os séculos II e VII, foram considerados como os pais, tanto do Oriente como do Ocidente, porque foram eles que firmaram os conceitos principais da nossa fé, enfrentando as heresias com o seu saber, com o seu carisma e com a sua iluminação. São os responsáveis pela fixação das tradições e dos ritos da Igreja. Que Santo Ildefonso nos inspire a cumprir sempre a vontade do Pai, especialmente nesse episódio, que nós narramos. Ele até tentou se esconder. Então, quando é para ser de Deus, não adianta fugir, não adianta esconder, porque Ele sempre nos alcança e nos atinge. Tem os seus desígnios para as nossas vidas, não é, Marcos? Com certeza. E que sejamos capazes de, assim como Santo Ildefonso, nos abrir e perceber a vontade do Senhor para a nossa vida e nos abrir com toda a confiança para viver essa vontade de Deus. Vamos rezar pedindo a intercessão de Santo Ildefonso? Ao vosso amparo e proteção nos acolhemos, Santo Ildefonso, e suplicamos a vossa intercessão. Alcançai-nos o dom de uma vida que seja testemunho de Jesus Cristo e avivai em nós o desejo de crescermos na fé. Abençoai as crianças e os jovens, os adultos e os idosos. Intercedei pelos doentes e pelos que vivem sozinhos e abandonados. Confortai os tristes e os aflitos e encaminhai os errantes. Fazei regressar os que andam perdidos pela indiferença e pelo pecado. Reconciliai os casais e iluminai os seus caminhos. Santo Ildefonso, nós vos pedimos o dom da fortaleza para vencer as dificuldades que nos rodeiam. A vós, Filho dedicado de Maria, pedimos a vossa intercessão e guiai os nossos passos pelo caminho da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo Ildefonso, rogai por nós. Mais uma história bonita que nos impulsiona e nos convida, nos anima para viver uma vida de santidade, Marcos. Com certeza, vivamos sempre nessa santidade que é um desejo de Deus para nós e que os santos nos inspiram, são o nosso modelo. Amém. E falando em santo, no próximo domingo você acompanha aqui na TV Pai Eterno o filme Paulo, o Apóstolo, que conta a história de Paulo de Tarso, um homem que foi cruel e depois de uma experiência com Jesus, se converteu e se tornou cristão. Para conhecer um pouco mais dessa história, confira a entrevista de hoje. Não se mexa, não! Então ele disse que naquele caso ele... Corra! Agar! Fuja! Não, não! Fuja! Fuja! Mate ele! Mate! Sai daqui. Olá, minha irmã, meu irmão que acompanha a TV Pai Eterno. Neste fim de semana, vamos acompanhar aqui na nossa sessão Ágape o filme Paulo, o Apóstolo. E para falar um pouco mais sobre quem foi Paulo, quem foi esse homem, ao meu lado o Padre Márcio, ele é pároco aqui da paróquia São Paulo Apóstolo, em Goiânia. Padre, bom tê-lo aqui na TV Pai Eterno, tudo bem com o senhor? Tudo bem, tudo bem. Já te convidando para neste domingo à tarde na TV Pai Eterno também acompanhar esse filme, mas antes até para a gente poder explicar para as pessoas quem foi Paulo. Paulo que não chamava Paulo, não é, padre? Justamente. Inicialmente o nome é Saulo, né? E Saulo era um fariseu, né, convicto, né, que tinha assim, né, todo o cuidado com a lei, né, conhecia bastante a lei. E por isso era um homem que era zeloso da lei, né?
foi da escola de Gamaliel, né? E era um homem zeloso da lei, né? E ele tem uma trajetória muito interessante, né? Ele vai crescendo, né, como pessoa no conhecimento da lei, no conhecimento daquilo que é a palavra de Deus, né, a Torá, e a partir daí ele imprime, né, uma personalidade muito forte, né, uma personalidade muito forte. Paulo não era cristão? Não era cristão no começo, né? Paulo era o quê? Paulo é um fariseu, né? É um fariseu, né? É um homem que se dedica à lei, que é devoto à lei, né? Conhecedor da lei. Por isso, defensor dessa mesma lei. A prática do fariseu é defender a lei e praticar, né, essa lei. O Paulo era cruel e por quê? Principalmente na luta contra os cristãos? Justamente, esse zelo pela lei levou Paulo, né, a buscar cartas, né, das autoridades religiosas para investir contra uma seita cristã, né, os seguidores de Jesus, né, o cristianismo nascente, né, aqueles que seguiam Jesus, aqueles que tinham fé na pessoa de Jesus, no seu nome. Padre, mas é muito curioso a gente acompanhar essa história, porque Paulo se tornou um dos grandes nomes da igreja. E onde que aconteceu essa mudança na vida dele? A mudança acontece no caminho de Damasco, né? A mudança, na verdade, já é uma mudança que já vem acontecendo há algum tempo, né? A conversão de Paulo, assim, né, conhecida, no próximo dia 25 a gente celebra essa conversão de Paulo, né? Essa conversão, ela é um processo. Então, Paulo já está dentro de um processo. E esse momento do caminho de Damasco é o momento em que ele se encontra com Jesus, né? Ouvindo a voz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se encontra com Jesus. E a partir daí vem a cegueira, né? Os 3 dias seguintes ele permanece cego, né? E a partir daí, esse é um dado muito interessante, porque ele é levado a olhar para dentro de si mesmo, para dentro da sua pessoa e se perguntar, né, o que você está fazendo, né, o que está acontecendo com você, né, e é aí que ele vai experimentar, inclusive através da acolhida dos cristãos, né, que ele iria matar. Eles é que acolhem, né, Paulo naquele momento, é a partir dessa acolhida que ele começa a experimentar essa vida nova em Cristo. E esse ponto é um ponto muito abordado dentro do filme. Com certeza, quem já está organizando para você poder assistir aí na sua casa, você vai conhecer essa trajetória. Durante esses 3 dias, padre, passa muita coisa na cabeça, porque o passado de Paulo era um passado pesado. Bastante, né? Ele carrega, né, sobre si, né, a pecha de perseguir e matar os cristãos, né? Ele tem permissão de de eliminar os cristãos, né? Ao se converter e chegar na comunidade, a ser apresentado na comunidade, todos o olham com rejeição, porque conhecem a vida pregressa de Paulo, né? O passado de Paulo. Por isso é difícil no primeiro momento, vai ser difícil também essa aceitação por parte dos cristãos, das comunidades, né, lá de Jerusalém. Qual que é a lição que Paulo nos deixa? A lição é de um homem que impressiona, né? É um homem que tem um caráter muito forte, um homem que se organiza interiormente a partir do encontro com Jesus. Tudo que ele tem de conhecimento agora é colocado a favor, né? E para o cristianismo, para a pregação da palavra, para a pregação de Jesus, que ele prega como crucificado e ressuscitado. Ele vai fazer longas viagens, vai fazer viagens que vão perfazer 15.000 quilômetros, né? E nessas viagens é que ele vai fundar as comunidades. E também, a partir daí, ele organiza de tal modo as comunidades que elas são autossustentáveis. A lição que ele deixa, o exemplo que ele deixa, a organização das equipes. São mais de 30 pessoas que ajudam Paulo nessa condução das comunidades. Então, é um homem que trabalha em equipe,
né? Apesar do seu caráter forte, ele consegue trabalhar em equipe. O cristão tem que aprender também, né, essa lição de Paulo, de trabalhar na comunidade, trabalhar com os irmãos, com o diferente, né? Eram pessoas de todas as maneiras que entravam na comunidade, né? Então essa é a lição bonita que Paulo deixa para a gente. Padre, quero te agradecer por esses esclarecimentos, né, por algo a mais sobre a história de Paulo, que era Saulo, e que nós vamos poder acompanhar juntos na tela da TV Pai Eterno. Deixo o convite para o nosso telespectador nesse domingo à tarde aqui na nossa TV para conhecer um pouco mais da história desse homem de Deus. Vale a pena, né, conhecer a pessoa de Paulo, aprofundar, né, sobre a pessoa de Paulo. Lendo as suas cartas, nós conseguimos perceber, né, um homem humilde, né, um homem comprometido com a palavra de Deus, um homem comprometido com as comunidades, capaz de doar a sua vida, né, pelos irmãos. Vale a pena. Vamos assistir. Muito obrigado, Padre, e até a próxima. Eu que agradeço. O próprio Deus me chamou. Ananias. Os fiéis são santificados com água, não são? Batizados. Então me batize. Eu não sou qualificado. Eu tenho fé há pouco tempo. Mas falou diretamente com o Senhor. Quem pode ser mais qualificado? Então anote aí, domingo às 2h30 da tarde tem Paulo, o apóstolo, na sessão Ágape de Cinema aqui na TV Pai Eterno, não perca. E agora é momento que nós rezamos por você, devoto, devota do Divino Pai Eterno, apresentamos a sua intenção, seu pedido de oração, bem pertinho do coração do Pai. E hoje eu tenho aqui o pedido da Roseli Pereira Silva, ela é de Lebon Regis, em Santa Catarina. Agradeço ao Divino Pai Eterno por atender os meus pedidos que entreguei em suas mãos e deu tudo certo. Que maravilha, Roseli! E ela continua, que o Divino Pai Eterno ilumine os caminhos do Padre Robson e guie seus passos. Peço oração para mim e toda a minha família. Que assim seja. Também de Lebon Regis, em Santa Catarina, nós recebemos o pedido da Daiane Ribeiro Silva e ela nos escreve: só tenho que agradecer ao Divino Pai Eterno por tudo de bom que aconteceu na minha vida. Peço oração para mim e para a minha família. E é isso mesmo, Daiane, o Divino Pai Eterno só nos concede coisas boas, não é? Como é bom a gente poder agradecer. A Terezinha Bezerra Silva Faria é de Brasília, no Distrito Federal, e pede oração pela sua saúde, do seu esposo, com toda a sua família. Pede pela paz no mundo e por todos os doentes. E nós nos unimos, Terezinha, nesta oração. Hoje, Caísa e eu estávamos também rezando sempre aqui antes do programa, pensando nas intenções e vendo, né, Caísa, que grande parte, a grande maioria das nossas intenções são de intenções pedindo pelas necessidades da saúde, né? Irmãos, irmãs, devotos pedindo pela saúde. Então, junto com a Terezinha e com cada um que pede a sua intenção da saúde, nós nos unimos nesta intenção. Eu também rezo aqui pela Maria do Carmo Ferreira Pegoretti, ela que é de Marilândia, no Espírito Santo. Pede a oração pelas irmãs carmelitas, que Deus abençoe e dê muita saúde para elas. Pede também para todos da AFIP e principalmente para o Padre Robson. Muito obrigado, Maria Carmo, que o Pai Eterno abençoe e retribua as suas orações. Também rezamos junto com a Jocely Pereira Velho, que é de São Joaquim, em Santa Catarina. E ela pede orações pela sua saúde, pela saúde de toda a sua família e pelos desempregados. E ela continua: quero fazer um agradecimento por tudo de bom que tenho recebido. Obrigada, meu divino Pai Eterno. Amém. Amém, viu, Jocely? Que assim seja. Muita bênção e muita paz para você. E o Pai Eterno é muito bom, é um nosso Pai maravilhoso e tem cuidado de nós, não tem? Você está fazendo essa experiência sempre conosco aqui no programa e eu tenho certeza também no seu dia a dia, sempre percebendo a manifestação do poder, da graça, do cuidado do Pai Eterno. Isso nos alegra demais e nos alegra também conhecer o seu testemunho. Muito obrigada a você que envia para nós o testemunho de graça alcançada. Nós louvamos e bendizemos ao Pai Eterno. E claro, hoje eu tenho 2 testemunhos aqui maravilhosos, lindos e especiais.
que são grande manifestação aí da graça e do poder do Pai Eterno. E eu começo com a Aparecida Lúcia Carvalho. Ela é de Pitangueira, São Paulo, e nos diz: minha filha, Karina, tinha o sonho de ser mãe, mas não conseguia engravidar. O médico disse que só seria possível através de inseminação artificial, pois ela tinha síndrome do ovário policístico. Intensifiquei minhas orações durante a novena dos Filhos do Pai Eterno e pedi a graça da maternidade para minha filha. Além disso, com muita fé, dava água benta para ela beber e passar na barriga. Ela fez o tratamento e conseguiu engravidar, mas para nossa tristeza era uma gravidez tubária e por isso perdeu o bebê. Depois de 3 meses, ela engravidou novamente, desta vez sem tratamento, e teve um lindo menino chamado Francisco Gabriel. Fomos à Trindade para batizá-lo na casa do Pai Eterno e agradecer pela graça alcançada. Que lindo o nome do Francisco Gabriel, muito bonito, que eu tenho certeza que já está sendo, foi muito abençoado, que a sua filha Aparecida cresça cada dia mais na fé e na confiança. O nosso Pai Eterno, nosso Pai tão querido, sempre nos surpreende, né? Nós pedimos algo e Ele nos dá muito mais. E está aqui claro no seu testemunho, que a sua filha, que o seu neto, que toda a sua família sejam sempre aí repletos de fé e de muita confiança. E tudo isso eu desejo também para a vida da Maria Joaquim, de Oliveira Freire, de São Luís no Maranhão. E ela nos conta que sentia muitas dores nas costas e estava com tosse e febre. E continua nos contando a sua história. Fui ao médico e ele me passou vários exames, incluindo uma radiografia. Fui diagnosticada com pneumonia e uma pequena mancha no pulmão. O médico passou uma medicação para 1 semana e pediu para retornar. Como já era devota de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e do Divino Pai Eterno, comecei a acompanhar as novenas pedindo pela minha cura. Além disso, bebia água e passava nas enfermidades. Na semana seguinte, voltei ao médico. Graças ao Pai Eterno, pela intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, foi constatado que eu não tinha mais nada. Estou aqui para agradecer. Maria Joaquim, eu tenho certeza que o Pai Eterno está acolhendo com muito carinho o seu louvor, o seu agradecimento. Nós aqui também louvamos e bendizemos ao Pai Eterno por ter cuidado de você e eu tenho certeza que continua cuidando da sua família. Que a fé e a confiança cresça no seu coração, que o Pai Eterno te surpreenda a cada dia com o cuidado dele, manifestando no seu dia a dia tudo de bom e de melhor que ele tem para a sua vida. Vamos seguindo em oração confiantes, viu? Um forte abraço para todos em São Luís do Maranhão, para a sua família e que o poder de Deus seja sempre a nossa força. E é tão bom, não é, Marcos, perceber que pessoas de vários estados no mundo experimentam, fazem essa experiência com o amor do Pai Eterno. Verdade, isso é gratificante. Gratificante a gente poder receber cada testemunho, cada história que nos encanta e que nos aproxima cada vez mais do Pai. Né? A sua história nos ajuda a sentir mais de perto a bênção do Divino Pai Eterno. E eu convido você a enviar seu pedido de oração, o seu testemunho, pelo nosso e-mail, contato@paieterno.com.br. Você pode também enviar sua fotografia, que a gente tem grande alegria em mostrar aqui no nosso programa. E hoje também nós queremos bendizer ao Pai Eterno pela vida, pelo dom da vida dos nossos aniversariantes. O Alexandre Aparecido Almeida Silva, ele é da cidade de São Joaquim da Barra, em São Paulo. A Iracilda Gomes Silva, que é de Mossoró, no Rio Grande do Norte. A Maria de Lourdes Lacerda, que é de Divinópolis, em Minas Gerais. A Erlene Jensen Doquedal, que é de Araraquara, em São Paulo. São associados à AFIP e fazem aniversário no dia de hoje. Então, a vocês, todas as bênçãos, todas as graças do Divino Pai Eterno. Cada ano da nossa vida é um presente ao Pai Eterno.
E você que faz aniversário, no mês do seu aniversário, você recebe um presente especial do Padre Robson de Oliveira. Essa imagem linda, abençoada do Divino Pai Eterno, como uma gratidão pela sua generosidade à Associação Filhos do Pai Eterno. E também, junto com esta mensagem, você recebe uma carta de gratidão. Junto com esta imagem, você recebe uma carta de gratidão do Padre Robson, presidente fundador da AFIP e reitor do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, durante todo esse ano de 2020. Então, você, devoto que faz aniversário, né, que colabora fielmente neste ano de 2020, no mês do seu aniversário, você recebe este presente especial, né? Tenho certeza que muitas bênçãos vão chegar aí na sua vida, na sua casa, no seu coração. E agora é o momento da nossa palavra de vida. E junto com o Papa Francisco, hoje nós vamos exclamar: Pai, precisamos de Ti. Jesus, precisamos de Ti. Temos necessidade de que em toda parte e para sempre Tu sejas o Senhor no meio de nós. Venha a nós o vosso reino, que Tu estejas entre nós. E que este seja sempre o nosso apelo. E neste nosso apelo, a nossa oração de gratidão ao Pai Eterno. Deus não fez nada sem pensar em Ti. Agradece ao Senhor hoje e sempre por tudo que tens, por tudo que podes, por tudo que és, por tudo que és. Se sabes agradecer a quem te dá a felicidade de um sorriso, não deves te esquecer de Deus. É Ele que te sorri a cada momento de felicidade. Se sabes agradecer a quem te dá um pouco de bondade, não deves te esquecer de Deus. É Ele que nunca deixa de ser bom. Se sabes agradecer a quem te consola no sofrimento, não deves te esquecer de Deus. Foi Ele quem mais sofreu para ser o seu consolo. Pai Eterno, obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor nos concede nesta vida. Obrigado, Caísa. Obrigado, Davidson. Obrigado você que reza conosco todos os dias. Amanhã nós temos um encontro marcado novamente. E que até lá, a alegria do Senhor seja a nossa força. Deus não fez nada sem pensar em